que é o maior desafio do jovem cristão na atualidade? A gente sabe que a gente é bombardeado de informações e tudo mais. Nós estamos vivendo uma era pós-moderna e pós-digital. É um momento da história assim, muito interessante até da gente estudar e tal. Qual é o maior desafio hoje do jovem que quer seguir a Cristo, Rodolfo? Cara, permanecer nele. Eu creio que esse é o maior... Eu acho que esse sempre foi o desafio de todo e qualquer cristão, permanecer em Jesus. Enquanto você permanecer nele, os frutos vão vir. Isso é... A gente pode achar que esse tempo está extremamente difícil, porque tudo que existe hoje sempre existiu, só que num nível muito mais intenso, eu creio, por conta da propaganda, da informação, de como o mundo está globalizado. É meio injusta essa briga, porque os jovens são bombardeados o tempo inteiro com muita informação. Eles estão conectados o tempo inteiro. Eles não, cara, pode tirar tudo do cara, não tira o telefone dele, que senão ele enlouquece. E a gente vê isso. Eu tenho ouvido algumas mensagens. Nesse final de ano eu estive nos Estados Unidos numa conferência lá. E eu vi muita gente pregando sobre isso. A gente está vivendo tempos em que as trevas estão cada vez mais densas, cada vez mais trevosas. Mas, ao mesmo tempo, a gente está vivendo um tempo de graça como nunca a gente viu na face da Terra. E o que essas mensagens estavam dizendo, em suma, é o seguinte: vai ficar pior e vai ficar melhor, ao mesmo tempo. Para quem estiver em Cristo, vai ter mais graça para suportar esse tempo. E assim, eu creio que, cara, Jesus orou, ele falou: Pai, eu não oro para que o Senhor os tire do mundo, mas para que o Senhor os livre do mal. Eles não são mais do mundo, eles são meus. E entender essa nova natureza. Nós não somos mais do mundo, mas ainda estamos aqui. Então, ter a habilidade de andar nesse mundo sem se contaminar com ele, eu acho que esse é o maior desafio. Uau, isso aí. O que é perdão para você, Rodolfo? Cara, é lembrar sem sofrer. Eu acho que quando você consegue... quando a gente perdoa algo ou alguém, a gente não tem amnésia, não esquece o que aconteceu. Mas eu acho que quando você consegue lembrar do que aconteceu e já não dói mais, é porque perdoou. Foi algo que você sentiu, por exemplo, no momento que você foi para Deus, assim, você se sentiu perdoado? Como foi isso? Cara, o amor dele é tão grande, é uma graça tão escandalosa que eu creio que para todo mundo demora um pouquinho até a gente ter consciência. Cara, ele me ama, ele me perdoa mesmo. Eu acho que isso é natural. Assim, ninguém já chega de cara... ele me ama, eu fui perdoado. A gente leva um tempo para experimentar na prática que ele perdoou, que ele aceitou e que ele nos transformou, né? É muito grande esse amor. Assim, hoje eu percebo, cara, ele só pode me amar. Só pode ser verdade isso, porque eu vejo muita misericórdia, tudo que eu já fiz, e não sofrer as consequências de tudo de errado que eu fiz. Isso é muita misericórdia da parte de Deus, sabe? Eu podia estar morto, cara, e estou vivo. Então isso só me mostra que o perdão dele é real, que existe, que funciona. Às vezes você fica assim: nossa, olha onde eu estava, o percurso que eu tive, o desvio de rota que Deus fez na minha vida. Eu quem sabe, influenciava jovens para outra coisa. Hoje eu estou influenciando jovens para outra coisa, né? Ou seja, são dois caminhos extremamente diferentes. E aí você fala: uau, Deus realmente... Foi uma coisa que você citou aqui no começo da nossa conversa. Deus, ele usa quem ele quiser. Né? Eu acho que isso... Como que é essa sua reflexão diária, assim, em relação a essa obra de Deus na tua vida? Eu não entro muito nas piras do que eu fazia, de ficar me culpando. Eu entendo que, cara, arrependimento, para mim, é você deixar de fazer o que você fazia e passar a fazer uma coisa nova. Não nova é ficar vida. se remoendo. Muita gente entende que arrependimento é ficar remoendo. Não, eu não fico remoendo. Eu olho para o meu passado, claro, eu não louvo as coisas que eu fazia, mas não fui eu que inventei a má influência, não fui eu que inventei o palavrão, não fui eu que inventei a irreverência. Eu nasci nesse contexto, eu simplesmente era um produto desse sistema, como eu, tinham vários. Agora, um cara como esse, hoje está pregando o Evangelho, isso para mim é surpreendente. Eu olho para essa obra na minha vida e falo: uau, Jesus. Às vezes me belisca para eu acreditar que está acontecendo mesmo, sabe? Que legal. E assim, não tem como se arrepender ou se culpar, porque essa sua história te trouxe até aqui, né? Exato, exato. Não foi a vontade de Deus, mas a partir do momento que eu topei experimentar a vontade dele na minha vida, tudo mudou, então... Rodolfo, eu vou tomar a liberdade aqui de citar uma palestra sua que deu muita repercussão na internet,
Eu assisti um trecho dessa entrevista que foi foi uma pregação que você fez em uma igreja. Teve 20 minutos, depois eu assisti ela toda, tinha mais de 1 hora. E eu achei muito legal, e nesses 20 minutos você falou da tatuagem. Como que é isso, né? Tem muita gente que te critica e tal, tem gente de igreja que fala assim, não traz o Rodolfo aqui por conta disso e tal. Como que você lida com as tatuagens? Eu vou aonde me convidam, né? Então, quem não me convida, eu não sei, eu não tenho notícia do porquê não me convidaram. Mas, assim, eu vou onde me convidam. E tem... Cara, eu sirvo a todas as denominações. Tipo, no mesmo fim de semana, eu posso estar no Congresso da Assembleia de Deus, num da Batista e num da Presbiteriana, e eu prego a mesma mensagem nos três. Enfim, Deus está operando nesse negócio das pessoas prestarem mais atenção no fruto, muito mais atenção na mensagem do que no carteiro que está trazendo a mensagem. Eu acho que isso está sendo bem notório. Eu tinha essas marcas quando eu vim para Cristo. E eu já fui bem radical, porque eu creio que quando a gente chega com tanto nojo do pecado e, tipo assim, tão maravilhado com a vida nova, que a gente quebra tudo dentro de casa, e essa roupa é do diabo, e toca fogo, enfim. Tem um monte dessas coisas, né? E por estar ministrando desde o meu primeiro ano como cristão, eu já sou muito radical a respeito disso. Hoje em dia eu entendo, cara, que foi uma coisa que Deus pediu para mim. Eu senti muito alívio de parar de fazer. Não foi porque eu acho que vou para o inferno se eu fizer, não. Simplesmente eu acho que a vontade saiu. A vontade saiu. Eu estou me preocupando com outras coisas. Às vezes eu esqueço que tem. Volta e meia tem uma que começa a me incomodar demais e eu já tive que cobrir algumas. Depois de ter parado de fazer, eu tive que cobrir algumas porque estavam me causando problemas. Eu acho que o problema maior da tatuagem é que ela fecha portas. Inevitavelmente, cara. Muitos jovens cristãos querem se tatuar, enfim, colocar um versículo, colocar um símbolo que para eles é cristão. Não existe símbolo cristão. Tipo, vai pôr... Tá, você pode pôr uma cruz, legal, beleza. Mas isso vai fechar portas. Eu tinha, por exemplo, um menorá tatuado e eu comecei a perceber que tanto os judeus ficavam muito incomodados comigo, como os islâmicos queriam me matar. E, enfim, muita gente no meio cristão achava que eu era um judaizante. Aquela tatuagem fechava a porta de pelo menos umas 80 nações para mim. E eu recebia convites para ir ministrar, por exemplo, na Indonésia. Eu não podia ir porque é um país muçulmano. Enfim, me fechava portas. Eu tive que fazer alguma coisa a respeito e cobrir. Então, assim, às vezes o jovem ele não se toca que ele vai mudar muito ainda, cara. A cabeça dele vai mudar demais. Eu vejo como a minha cabeça mudou, como o meu jeito de enxergar as coisas mudou. E quando você faz uma marca no teu corpo, você está registrando aquele momento da tua vida. Cara, as pessoas precisam saber, você vai mudar ainda muito. E talvez aquilo lá na frente não faça o menor sentido. Então, assim, eu acho que é uma coisa que cada um deve orar e buscar a presença de Deus. Enfim, eu não vou te dizer que você é menos, exatamente, se você é menos ou mais, se você está certo, se está errado. Eu creio que isso é algo muito pessoal. O negue-se a si mesmo, está tudo escrito ali, não sou eu que vou negar o cara para ele. Deixa eu dizer não para você. Não, esse trabalho é seu. Você diz não para você.